São Mateus, capítulo 11. Vamos fazer uma breve recapitulação do que foi lido na semana passada, e quando os discípulos foram enviados, o Senhor Jesus, ele foi até a cidade deles e lá pregou o Evangelho. João Batista do cárcere enviou alguém para perguntar se Jesus era o que eles esperavam ou via outro. Então o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos testemunhassem o que eles estavam vendo do ministério de Jesus Cristo. Que os cegos viam segundo a profecia de Isaías, que os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os mortos ressuscitados. Amém. E no capítulo 6, ele diz assim: é bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Amém. Poderíamos ficar aqui por muito tempo, não é verdade? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém. Hoje nós estamos vivendo em um tempo muito trabalhoso, porque as pessoas, elas dizendo que amam a Jesus, mas simplesmente, veja, é um Jesus à minha maneira, não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus, o Filho de Deus, não é o Senhor Jesus que foi enviado a nós. Por exemplo, a Bíblia diz que, veja, que o Senhor Jesus, ele enviou aqueles homens com um só propósito. E eles nunca pregaram nada tocante os seus pensamentos, mas todos levavam a mesma fé. A mesma fé. E veja, você sabia que as pessoas em grande desespero, eles alcançavam as suas bênçãos. Em grande desespero, eles comporam os maiores e mais lindos hinos, né? Os mais belos poemas. E esse desespero, ele deveria estar hoje em nossas vidas, para que nós, veja, alcançássemos o quê? O selo da promessa. Veja, você vai em igreja B, A é o falar em línguas, C, A é guardar o sábado, B, A é, enfim, cada uma, veja, ela tem uma resposta. E essa resposta, ela não vem de encontro à resposta da Bíblia. Por quê? Porque não há um legítimo desespero, senão por dinheiro e fama. Quando há um desespero pela palavra de Deus, quando há um desespero por servir a Deus, então isto gera, o Espírito Santo. Por quê? Porque esta virtude é que vai nos selar, não o falar em línguas. Veja, não o expulsar demônios, não isso, aquilo, veja, por quê? Porque o Senhor Jesus, em São Mateus capítulo 7, quando nós já lemos, veja, ele disse que muitos viriam com esta, veja,
com esta afirmação: mas Senhor, expulsei demônio em teu nome. Senhor, em teu nome eu fiz Senhor, apartai-vos de mim, não vos conheço. Irmão, e a nossa peleja é por aquele dia. Não é por quanto nós podemos... não. A nossa peleja, a nossa luta é para alcançarmos este grande advento. Amém. Não é verdade? Amém. Que é o arrebatamento da igreja. Amém. Ou se Jesus no nosso tempo, não é verdade? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então veja, se nós não alcançarmos, veja, então da mesma forma, aonde nós iremos, veja, aguardá-lo? Na dimensão onde o Senhor Jesus, através da boca do apóstolo, diz assim, porque os que estão vivos não antecederão os que já dormem. Veja. Porque aqueles que aguardam o Senhor Jesus na dimensão dos salvos, vamos sair para nos encontrar com eles nos ares e para as bodas do Cordeiro. Amém. Veja. Porque esses que morreram em Cristo, eles não estão na presença de Cristo. Não, eles estão num lugar chamado paraíso. Veja. Mas isso, veja bem, isso é para quem crer em Deus. Agora, não adianta você vir com um papo furado. Veja, porque se você crê em Deus e não crê na sua Bíblia, na sua palavra, então você é a Bíblia diz, vamos usar uma palavra assim, veja bem, você não sabe quem é teu pai. Veja. Você está sendo iludido, porque nós, os cristãos, temos a paternidade celestial. Amém. Graças Então agora, como eu vou alcançar essa paternidade celestial crendo em contos de fábulas, né? Em histórias intermináveis, e cada um tem um ponto de vista, mas aqui é assim, aqui é lá. Veja, é isso que nós temos que nos escapar de toda aparência do mal. E quando o assunto, veja, ele não vem de encontro à palavra, isso é mal. Não nos fará bem algum nós estarmos, veja, sendo encontrados aquele dia negando uma vírgula ou um tio. Terrível, não será, irmãos? Amém. Hein? Amém. Será terrível. E Deus, ele não engana ninguém. Amém. Não é verdade? Deus, veja, em todas as cartas que foram escritas às igrejas, veja, e aquele que vencer até, veja, eu darei que se assente comigo no trono do meu Pai. Amém. O que quer dizer isso? Estarmos, veja, debaixo do cetro, como nós lemos em Isaías naquele dia. Ele vem. E partindo começou ele, partindo eles, começou a dizer às multidões a respeito de João. Depois que aqueles discípulos de João saíram para levar as boas novas para ele, Jesus começou a falar de João. Ei, olha, meu Deus, irmãos, veja. Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento, porque João Batista ele pregava no deserto. Mas hoje nos dias atuais, veja, a palavra de Deus ela não está em pleno deserto, entre multidões. Não, ontem não, hoje, sexta-feira, um jovem me perguntou: tu sabes me explicar o que é solidão? Eu digo, posso tentar. A verdadeira solidão é você estar entre muitas pessoas e não se enquadrar no meio delas. Então você está só. Só de solidão. Solidão é uma pessoa que está só com seus pensamentos, só com suas questões, só com os seus dilemas. Veja. E por isso muitas pessoas, veja, esta solidão
não é uma solidão, senão uma solidão espiritual. Veja, aquele espaço no coração somente quem preenche é Deus. Não é droga, não é mulher, não é homem, não é sexo, não é carro bonito, não é casa bonita, não, isso tudo, veja, mas, né, por um tempo, veja, mas depois aquela solidão, ela volta a te incomodar. Veja. Aí Satanás vem, molha o dedo lá no mel e coloca na tua boca com outro agradinho, outra coisa, veja, e você por algum tempo, veja, pensa estar realizado. Porque nós sabemos que o homem, ele veio para adorar a Deus. Nós fomos criados com esse objetivo, de adorar ao Todo-Poderoso, ao Eterno de Israel. Amém. Esse que foi, veja bem, o que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim. O que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas reais ou nos palácios, não é verdade? Mas, então, o que fostes ver? Um profeta? Sim. Sim. Vos digo eu, é muito mais do que profeta. Porque, veja, aí nós temos algumas escrituras, algumas, veja, vamos ver veja, que fostes ver no deserto, uma cana agitada, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Veja. Então, há muitas escrituras no Antigo Testamento que nos falam desse precursor da vinda de Jesus Cristo. Isaías, Malaquias. Deixa eu me tomar um pouquinho de tempo aqui. Veja bem. Por Isaías capítulo 8. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temeis aquele que ele teme, nem tampouco vos assombreis. És tu Cristo? Diga-nos. Não sou eu Cristo. Então quem és tu? Eu sou o machado, veja. Ele era esconjurado por aqueles, veja, que eram para estar percursando a vinda do Messias, que eram os sacerdotes, os escribas, não é verdade? Esses eram para estar precursando. Mas por que eles não estavam precursando a segunda vinda de Jesus Cristo? Porque, veja, eles mudaram tudo o que se chama Deus. Eles mudaram toda aquela fórmula que Moisés ensinou quando os tirou da terra do Egito. Mudaram tudo. O cordeiro já não precisava ficar mais no regaço da família. Não precisava mais, você comprava já a tua ovelhinha lá no templo. Então, veja, eles vinham com aquela forma tal, e o que faziam? Se tu mencionar, se nós estivermos andando com esse tal de tu vai ser esconjurado da comunhão. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Amém. E seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Uau! Meu Deus! O que tem a ver isso? Veja, um Deus de assombro com essa libertinagem. Meu Deus, eu falei, Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles andam nu dentro da casa
evangelho, por favor. Hein? Cadê? Veja. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Amém. E o que fazia João Batista na terra, senão santificando a Jesus? Chamando o povo a se separar, chamando o povo para sair para fora, para adorar a Cristo Jesus. Amém. Veja, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temeis o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Agora, o versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, veja, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, veja, que separa. E o que João Batista veio fazer? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Veja. E toda planta que Deus não plantou será arrancada. Amém. Quem plantou essa, meu Deus, não, né? Veja. Quem que plantou essa doutrina maldita de mulher no púlpito? Quem plantou essa doutrina maldita de ceia com suco de uva? Quem plantou essa doutrina, essa planta maldita? Se não, e o que Jesus disse? Eis que o Senhor saiu a semear no seu campo e semeou boa semente. Mas dormindo o pai de família, veio Satanás e colocou o joio, quer dizer, veja, doutrinas, costumes que, veja, que o Senhor Jesus nunca ensinou. A noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou, partiu o pão e disse: comei, este é o meu corpo, Amém. que é partido por vós. Amém. Veja, este é o meu corpo. Aí veio assim, irmãos, veja, não, irmão, capaz, isso aí porque, não, aí você tem que ver para que ocasião foi dito, em que época foi dito. A teologia, essa maldição, ela sempre vai querer tirar os filhos de Deus do foco. Mas como a carne, ela cogita contra o Espírito, ela aceita isso como uma doçura incrível. É isso mesmo, sabe o que eu acho? Veja, por quê? Porque a carne, ela quer se esbanjar no mundo. Não é verdade? Veja. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Amém. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Pai Celestial, quem é que tem autoridade? Olha, que coisa mais que atrevimento. Veja se isso não é um espírito satânico. Irmãos, você sabia que Maria Madalena, com aquela monteira de demônio, ela não andava babando e espumando pela rua? Ela não andava de perna para cima na rua? Você sabia disso? O espírito religioso é uma coisa tão sagaz, tão veja, que as pessoas confundem. Veja, geralmente quando você fala em possessão, muitas vezes as pessoas falam em espírito imundo, as pessoas acham que é uma possessão diabólica, que é bem diferente. Maria Madalena foi tirado 7 demônios dela. Mas ela não andava escumando pela rua, não, que nem aquele demoniado gadareno que tinha legiões de demônios, que andava nu. Veja, o diabo quer que as pessoas se dispam, se fiquem, veja bem. Vocês sabem disso, irmãos? Veja, a Bíblia diz que seria tão parecido que, se possível, enganaria até o eleito. Mas por que eles não enganam os eleitos? Porque os eleitos ficam com o Pai, que é a palavra. Amém.
Essa palavra é a palavra de Deus. Veja só. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Amém. E seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Amém. Deus não, capaz. Deus quer o coração. Não, capaz. Ixi, tá fora. Não, porque aquilo foi pregado para aquela época, para aquela. Nossa, irmão, olha. E quando nós demos mais valor à carne do que o espírito, nós aceitamos isso com tão bom grado, porque nunca ele vem, como diz o salmista, servi a Deus com temor e alegrai-vos com temor. Amém. Que nem nós acabamos de falar, na verdade, quando você está naquele desespero por algo, que nem o pastor Luiz Mendes hoje, né? Ana queria tanto, quando ela disse, Senhor, eu te dou, quando tu me deu, eu te dou. Ela estava tão desesperada. José, veja, Raquel estava tão desesperada, a sua irmã Leia dava filhos a Jacó, e ela nada de gerar. Bem, voltamos aqui, veja, irmãos. Então ele vos terá por santuário. Você sabe o que é um santuário? Sabemos, né? Santuário é um lugar de santificação, separação, adoração. Amém. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. João Batista, que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento, não, digo ei, mais do que um profeta. Ele foi o divisor de águas. Quem aceitou a mensagem de João Batista encontrou Jesus. Quem não aceitou a mensagem de João Batista ficou com a religião fria, depravada dos sacerdotes. Quem, veja, irmãos, quem escutou João Batista encontrou Jesus Cristo. Veja, depois de alguns anos, Paulo, na cidade de Éfeso, encontrou 12 irmãos que tinham sido batizados pelo próprio João Batista. Veja, eles ouviram a mensagem de João Batista, e quando eles se encontraram com Paulo, ele disse, nossa, veja, era disso que João Batista tinha pregado para nós, que após viria um que era maior do que ele, veja, e foram batizados em nome de Jesus. Irmão, veja, 700 e tantos anos, e algum espertinho vem, veja, e deixa colocar no coração do Filho de Deus que a palavra de Deus não é digna de confiança, que foram escritas por homens, sim, mas homens inspirados, homens inspirados por Deus, porque, veja, o próprio profeta, ele fala, o próprio apóstolo fala, as profecias desse livro não é de particular interpretação. Então, aqueles que não colocaram interpretação naquilo que João Batista ensinou, encontraram-se com o Messias. Agora, aqueles que não deram crédito à mensagem de João Batista estão até hoje esperando o Messias. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. E assim vai. Liga o testemunho, sela a lei entre os seus discípulos. Veja João Batista falando de discípulos. No tempo que havia somente tribos.
Levítico e sacerdotal e as 11 tribos. Ele liga o testemunho, sela a lei entre os seus discípulos. Veja, quem esperou, quem acreditou na mensagem de João Batista, sabia que Isaías profetizou, que Malaquias tinha profetizado de João Batista. Veja, eles selaram aquilo dentro do seu coração e guardaram, esperaram o cumprimento de toda a Escritura. E vem. Vamos, eu quero ler. Vamos voltar lá para. Meu Deus, olha só. Esperai ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, e perante o Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Então veja, aqueles discípulos, veja, que ficaram, veja bem, com Paulo, eles puderam entender, veja bem, eles puderam esperar por Irineu. Aqueles irmãos, os discípulos dos apóstolos, porque a próxima era, veja, Irineu, o anjo da carta de Esmirna. Se aquelas pessoas permanecessem na fé de Irineu, eles teriam reconhecido Martim. Se aqueles irmãos, veja, da era de Martim ficassem na mensagem de Martim, eles estariam na mensagem de Columba. E sucessivamente, veja, os luteranos, se eles não tivessem, veja, depois que Martinho Lutero veio e fez aquela reforma, se eles não se organizassem, se eles não se denominassem, eles estariam, veja, eles permaneceriam na luz com Lutero. E os luteranos, veja, se permanecessem na luz, encontraria quem? O profeta desta era, da última era. Por quê? Porque sempre, veja, por exemplo, Malaquias, a próxima escritura que nós teremos aqui, veja, Malaquias, falando de Isaías. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Irmãos, as pessoas, elas se levam, que nem nós, graças a Deus, nós temos essa revelação, é verdade? Não conhecimento, porque o conhecimento, ele vem do muito estudar. Agora, a revelação, ela vem direto de Deus. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas primeiro ele enviou o seu mensageiro, João Batista. O que fostes me mover no deserto? Um homem ricamente vestido? Não é verdade? Qual é o conceito das pessoas hoje? Prosperidade. João Batista não tinha nenhuma roupa de acordo com... Veja, hoje João Batista seria da mesma forma rejeitado. Como Jesus seria rejeitado, como Pedro seria rejeitado, como Paulo seria rejeitado, como todos. Por quê? Porque hoje é isso que as pessoas esperam de prosperidade. Uau, ele tem uma casa em Alphaville, nossa, uma cobertura em Camboriú, nossa, uma Mercedes, nossa, será que é o carro melhor de hoje, né?
Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Por que eles não puderam esperar João Batista, aceitar João Batista? Por que eles não puderam esperar, eles não puderam aceitar João Batista? Porque João Batista, ele vinha, nossa, mas a roupa do sacerdote é algo muito pomposo, né? Era uma coisa, Mas nós sabemos que se Deus ele não tira João Batista e o envia para o deserto, você sabia que João Batista ele tinha 3 meses de diferença de Jesus Cristo? 3 ou 6 meses? Acho que 6 meses. 6 meses de diferença. E certamente Herodes, por precaução, na verdade, deixa assim, correto? Então veja, Malaquias capítulo 4. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. E a quem vos buscais? Eu, mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? A quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo no ourives, e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi, mas os filhos de Levi não quiseram ser purificados. Quem são os filhos de Levi? Os levitas. Quem são os filhos de Levi? Os sacerdotes. Um povo tirado de dentro do povo. Agora o Senhor tira os gentios de dentro dos judeus para tratar com os gentios e o sacrifício para Israel cessou. Agora ele vem tratar com os gentios. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas, não quiseram ser refinados por quem? Por este ao qual João Batista precursava o Messias, o Eterno. Malaquias. Agora, veja bem, irmãos. Quem permaneceu na doutrina, veja, por exemplo, veja bem, vamos trazer o tempo hoje. Quando o mensageiro desta era, aceite quem quiser aceitar, mas bem, não há nada novo debaixo do céu. O mensageiro desta era, ele se chama William Marion Branham, mas já faz algum tempo que ele é falecido, mas a sua mensagem ficou, e essa mensagem, pela maldade do homem, como a mensagem de todos, tentou ser ofuscada. Eles tentaram, assim como tentaram ofuscar a luz de Cristo, não seria diferente com os seus domésticos, quer dizer, com os seus discípulos. E outra narrativa de João Batista está em Malaquias, no mesmo livro. Sabemos que João Batista, ele é o último profeta messiânico, porque nos dias de João Batista se cumpriu as profecias do Messias. Veja, João Batista, o mensageiro, percussando, e como Deus não trabalha com 2 profetas, João Batista teve que ser tirado para que Jesus começasse o seu ministério. Então veja bem, porque eis que aquele dia vinha ardendo como fornalha,
todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como os bezerros da estrebaria ou do cevadouro. Por isso eu não gosto muito de ler nessa Bíblia. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja bem. Veja a observação. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, até que eu venha. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista, ele veio para converter o coração dos pais ortodoxos ao cristianismo. Mas aqui também fala de um Elias no futuro, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, quer dizer, os ortodoxos aos pais judeus e nós filhos aos pais, os pais ortodoxos aos filhos cristãos, e para nós, os pais na nossa fé, aos filhos gentios. Então, esse Jesus, ele é tão maravilhoso. Amém. Que ele não se esquece do seu mais pequenino servo. Amém. Então, por exemplo, ainda há tempo, daqueles que estão à beira do caminho, tão displicentes tocante à salvação, à vida eterna, que eles podem ainda ser encontrados, eles podem se encontrar, de novo, através da mesma fé. Amém. Não de uma fé teológica, mas de uma fé apostólica. Veja bem. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho, que acabamos de ler em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Veja, as pessoas acham que eles vão poder entrar no reino dos céus pela força do braço deles, ou por quão grande é a sua denominação, ou por quantos anos esta heresia está sobre a terra. Eles pensam, não, por que não? Veja, eles pensam que Deus vai aceitá-los porque eles falam de Deus. Falar de Deus, até o papagaio fala. Basta ensiná-lo. Agora, ser Deus é outra coisa. Porque o Senhor Jesus disse que nós seríamos pequenos deuses. Por quê? Porque somos filho
de um grande e maravilhoso Deus. E ele, em momento nenhum de toda a sua trajetória, ele atropelou uma vírgula ou um tio da sua palavra. Não houve homem maior, nascido de mulher, do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse aqui é uma vez. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja, os profetas e a lei. Veja, não confunda com os mandamentos. E hoje, a Bíblia diz que pela lei nenhuma carne se salvaria. Não é verdade? 613 pontos das leis, veja, que até para um judeu, veja, a Bíblia diz que pela lei, aí, você está entendendo, irmãos? Veja, veja aqui, veja, e desde o dia de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Veja, dizem que vão. Veja, as leis foram abolidas. Abstenha-te só do sangue do sufocado e a carne sacrificada ao ídolo. No demais, coma tudo. Amém. Aí guarda isso aqui, tropeçam lá, engole, como um mosquitinho engole o cabelo. Não é verdade? Por quê? Porque, veja bem, eles estão representando uma força que tenta entrar, tomar o reino de Deus por sua tese, por sua doutrina, por sua teologia, e vão se arrepender amargamente, porque o reino de Deus não é tomado pela força. Não é verdade? A Bíblia, Deus nunca diz, veja, eu nem tenho méritos para entrar lá, então força minha eu não tenho nenhuma. Veja, então muitas pessoas acham que é pelo muito falar e pelo muito que vão entrar no reino dos céus, por ficarem granjeando com Satanás. Não, irmão, não, aqui na igreja você vê assim, tipo, entendeu? Lá fora você pode andar de qualquer jeito, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, mas a Bíblia, não, irmão, isso aí foi para aquela época, foi para isso. Veja, sempre vão, porque eles acham que eles tendo uma grande igreja, tendo muitos membros, eles vão entrar, veja, no reino dos céus, mas aí é que vão dar com os seus burros na água. Por quê? Porque Deus, ele respalda a sua palavra e não o meu ponto de vista. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso, veja, com os seus enviados, com os seus profetas. Veja, não, eu não vou fazer nada sem contar aos meus servos, os profetas. Não vou fazer nada ocultamente. Tudo que eu fazer, eu vou revelar aos meus profetas para que eles despertem o povo. Veja bem. Então, essa é a grande, irmão. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso objetivo. Viver por esta palavra e para esta palavra. Melhorando todo dia buscando o Senhor misericórdia, porque sou pecador, sou falho. Veja, agora, quando nós achamos que podemos nos valer, irmãos, olha, Deus tenha, não posso pedir isso, na verdade, porque se a pessoa rejeita a misericórdia de Deus, que misericórdia Deus pode ter, na verdade? O Senhor Jesus diz, na verdade? O apóstolo Paulo diz, não adianta eu distribuir minha fortuna, eu dar minha carne, meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, veja bem. Agora, amor de quem? Amor meu para com Deus. O teu amor para com Deus. O nosso amor para com Deus. Não querendo criar e
nos separar do amor de Deus. Muitas não, porque irmão, Jesus disse, irmão. Veja, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Mas não é porque o doutor, o teólogo lá diz que é porque aquele tempo, porque aquela hora. Tá bom, irmão, então vai, ignora a Bíblia e vai atrás de um sonhador. Vai atrás de um homem, veja, que não vai poder se valer aquele dia. Por isso Deus, Ele é rico em misericórdia. Amém. Ele é longânimo. Amém. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Agora, crer no que, meu irmão? Nasce religião todo dia, nasce igreja todo dia. Então nós temos que ficar por essa palavra. Amém. E permanecer nela. Por quê? Porque ela é digna de toda aceitação. E quem vela por ela é o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso de Israel, o Eterno, o Senhor dos exércitos. Mas o homem, por ser arrogante, prepotente, presunçoso, ele acha que pode fazer um serviço a Deus sem ser chamado. Hoje, veja, nunca foram chamados para pregar o Evangelho. Se foram, se corromperam. Porque a mensagem é a mesma desde que o sacrifício foi dado a nós, aos gentios. Correto? Agora, isso vale para tanto gentios como judeus. Os judeus nunca vão poder entrar mais de outra forma, senão através de Cristo Jesus. Amém. E a planta que Deus não plantou, veja, essas igrejas que Deus não enviou, elas serão arrancadas, e quem estiver dentro vai tudo para o lago do fogo. Por quê? Porque rejeitaram, corromperam, como está em Romanos, veja, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por mais, quando a pessoa tem a mente cauterizada, você pode ler, você pode mostrar, ela vai ficar com a sua, banalidade espiritual. São pessoas dignas de toda, mas espiritualmente estão super erradas. Espiritualmente, elas não vão poder se valer aquele dia. E veja, muitos ainda vão blasfemar de Deus. Porque veja, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E mudaram a verdade de Deus em mentira. Aos Romanos, capítulo 1, leia lá que você vai. Ficamos de pé em nome do Senhor.